Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos momentos mais icônicos e carregados de simbolismo do século XX, a imagem de um soldado do Exército Vermelho hasteando a bandeira soviética no topo do Reichstag, em Berlim. Esta fotografia não é apenas uma imagem, é o culminar de uma das guerras mais brutais da história e o prenúncio de uma nova era. Para entender a profundidade deste momento, precisamos voltar no tempo, para o início da Batalha de Berlim, em abril de 1945. Após quase 4 anos de uma guerra devastadora na frente oriental, o Exército Vermelho estava finalmente às portas da capital do Terceiro Reich. A cidade que Hitler sonhava ser a capital do mundo por 1000 anos estava prestes a se tornar o palco da batalha final na Europa. Stalin, o líder soviético, tinha uma obsessão. Queria que a bandeira vermelha da foice e do martelo tremulasse sobre o Reichstag a tempo para o Dia Internacional do Trabalhador, em 1º de maio. O edifício do Reichstag, embora não fosse o centro operacional do governo nazi, era um símbolo poderoso do poder alemão. Capturá-lo seria uma vitória moral e propagandística imensa. Assim, a ordem foi dada: avançar a todo custo. A Batalha de Berlim foi incrivelmente feroz. As ruas transformaram-se em labirintos de morte, com combates casa a casa, quarteirão a quarteirão. Os defensores alemães, uma mistura de soldados regulares, milícias populares e até jovens da juventude hitlerista, lutaram com o desespero de quem não tinha mais nada a perder. O Exército Vermelho, por sua vez, avançava com uma força esmagadora, movido por um desejo de vingança e pela determinação de acabar com a guerra de uma vez por todas. Milhões de soldados soviéticos haviam perecido e a brutalidade da invasão nazi à União Soviética ainda estava fresca em suas mentes. Cada metro conquistado em Berlim era pago com sangue. O ataque direto ao Reichstag começou em 29 de abril. O edifício era uma fortaleza. As janelas haviam sido emparedadas e metralhadoras foram posicionadas em locais estratégicos. A área ao redor estava inundada, transformando o avanço em um pesadelo logístico. A artilharia soviética martelava o prédio incessantemente, tentando abrir caminho para a infantaria. Os primeiros soldados a tentarem hastear a bandeira enfrentaram um fogo infernal. Vários grupos tentaram e muitos foram abatidos antes mesmo de chegar perto do telhado. A narrativa oficial soviética, por muito tempo, focou-se em 2 soldados, Mikhail Yegorov e Meliton Kantaria, como os heróis que finalmente conseguiram realizar o feito na noite de 30 de abril. Eles teriam sido escolhidos pessoalmente pelo seu comandante por serem, respectivamente, russo e georgiano, simbolizando a união dos povos soviéticos. No entanto, a história é um pouco mais complexa e fascinante. Várias bandeiras foram hasteadas em diferentes partes do edifício naquele período. A primeira bandeira foi na verdade colocada por um grupo liderado pelo tenente Hakimzan Koshkarbaev e pelo soldado Grigory Bulatov por volta das 14h25 do dia 30 de abril. Mas era noite e não havia como fotografar o momento histórico. Outras bandeiras também foram hasteadas. E aqui chegamos à fotografia que todos conhecemos. A imagem icônica que rodou o mundo não foi tirada no calor da batalha. Ela foi, na verdade, uma reconstituição encenada no dia 2 de maio de 1945. O fotógrafo de guerra Yevgeny Kaldei, que viajou de Moscou a Berlim com sua fiel câmera Leica e uma grande bandeira vermelha costurada por seu tio a partir de 3 toalhas de mesa, foi o responsável por capturar este momento para a posteridade. Quando Kaldei chegou ao Reichstag, os combates na área já haviam praticamente terminado. Ele subiu ao telhado com 3 soldados que encontrou pelo caminho: Alexei Kovalyov, Abdul Kakim Ismailov e Leonid Gorichev. Kaldei escolheu o local perfeito, com a porta de Brandemburgo e a cidade em ruínas ao fundo, para criar uma composição dramática e poderosa. Ele pediu a Kovalyov que subisse na estátua para hastear a bandeira, e assim a foto foi tirada. Mas a história não para por aí. Ao revelar o filme, Kaldei e seus editores em Moscou notaram um detalhe problemático. O soldado que apoiava o porta-bandeira, Abdul Kakim Ismailov, usava 2 relógios, um em cada pulso. Isso poderia ser interpretado como um sinal de saque, algo que mancharia a imagem heróica do Exército Vermelho. Para evitar qualquer controvérsia, a imagem foi retocada e um dos relógios foi cuidadosamente raspado do negativo. Além disso, Kaldei adicionou fumaça no fundo para tornar a cena ainda mais dramática e com um ar de batalha em andamento. Essa encenação e manipulação diminuem o valor da foto? De forma alguma. A fotografia de Kaldei transcendeu sua própria criação. Ela se tornou um símbolo universal do fim da tirania e da vitória sobre o fascismo.
Ela representa o sacrifício de milhões de pessoas e o fim de um capítulo sombrio da história humana. Não importa se foi encenada, a emoção e o significado que ela carrega são absolutamente reais. O soldado que vemos na foto, Alexei Kovalyov, era um jovem ucraniano de Kiev. Ele, junto com Ismailov, um Daguestani, e Gorychev, de Minsk, representavam a diversidade do Exército Vermelho que lutou e venceu a guerra. Eles eram homens comuns que se tornaram parte de um momento extraordinário. A queda de Berlim e o hastear da bandeira no Reichstag foram eventos que mudaram o mundo. Em 2 de maio, a guarnição de Berlim se rendeu oficialmente. Poucos dias depois, em 8 de maio, a Alemanha nazista assinou a rendição incondicional e a guerra na Europa finalmente chegou ao fim. A imagem da bandeira sobre o Reichstag serviu como um poderoso instrumento de propaganda para a União Soviética durante a Guerra Fria, simbolizando a força e o triunfo do comunismo sobre o fascismo. Para o Ocidente, a imagem era um lembrete desconfortável da expansão do poder soviético sobre a Europa Oriental. Hoje, décadas depois, a fotografia continua a ser uma das mais reconhecidas da história. Ela nos lembra do imenso custo da guerra e da importância de lutar contra a tirania. Nos lembra dos milhões de vidas perdidas, das cidades destruídas e da resiliência do espírito humano. O edifício do Reichstag, reconstruído e agora coroado por uma cúpula de vidro moderna, é hoje o coração da Alemanha democrática. É um lugar que olha para o futuro, sem nunca esquecer o seu passado turbulento. E a história daquela bandeira, com todas as suas camadas de bravura, propaganda e verdade, permanece gravada em suas paredes e em nossa memória coletiva. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais a fundo a história por trás desta imagem poderosa. É um lembrete de que a história raramente é tão simples quanto parece, e que mesmo os símbolos mais fortes têm histórias complexas e humanas por trás deles. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais mergulhos na história. Adoraríamos ouvir seus pensamentos nos comentários. Até a próxima!